Esta obra é destinada àqueles que buscam a verdade, e a Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e de todo o seu ser. Porque o que bate, e que não desiste de bater, a porta se abrirá, e vos revelará a verdade absoluta. A preciosa obra, A Voz do Silêncio. De Helena Petrovna Blavatsky. Prefácio. As páginas seguintes são extraídas do Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras lidas pelos estudiosos do misticismo no Oriente. O seu conhecimento é obrigatório naquela escola, cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Por isso, como sei de cor muitos destes preceitos, o trabalho de traduzi-los foi para mim fácil tarefa. É bem sabido que na Índia os métodos de desenvolvimento psíquico divergem segundo os gurus, professores ou mestres, não só porque eles pertencem a diferentes escolas filosóficas, das quais há 6, mas também porque cada guru tem o seu sistema, que em geral mantém cuidadosamente secreto. Mas, para além dos Himalaias, não há diferença de métodos nas escolas esotéricas, a não ser que o guru seja simplesmente um lama, pouco mais sabendo do que aqueles a quem ensina. A obra, de onde são os trechos que traduzo, forma parte da mesma série de onde são tiradas as estrofes do livro de Dzyan, sobre que a doutrina secreta se baseia. Juntamente com a obra mística chamada Paramartha, a qual, segundo nos diz a lenda de Nagarjuna, foi ditada ao grande Arati pelos Nagas ou serpentes, nome dado aos antigos iniciados. O livro dos preceitos áureos invoca a mesma origem. As suas máximas e conceitos, porém, por nobres e originais que sejam, encontram-se muitas vezes, sob formas diversas, em obras sânscritas, tais como o Jnanisevari, esse soberbo tratado místico em que Krishna descreve a Arjuna, em cores brilhantes, a condição de um yogi plenamente iluminado, e ainda em certos Upanishads. Isto, afinal, é naturalíssimo, visto que quase todos, se não todos, os maiores aratis, os primeiros seguidores do Gautama Buda, foram hindus, e árias, e não mongóis, sobretudo aqueles que emigraram para o Tibete. As obras deixadas apenas por Aryazanga são, por si só, numerosíssimas. Os preceitos originais estão gravados sobre lâminas, ou bilongas delgadas, as cópias, muitas vezes, sobre discos. Estes discos ou chapas são geralmente conservados nos altares dos templos ligados aos centros, onde estão estabelecidas as chamadas escolas contemplativas ou Mahayana ou Yogacharya. Estão escritos de diversas maneiras, às vezes no idioma tibetano, mas principalmente em ideógrafos. A língua sacerdotal, Senzar, além de por um alfabeto seu, pode ser traduzida em várias maneiras, descrita em caracteres cifrados, que tem mais de ideogramas do que de sílabas. Um outro método, Plugi, em tibetano, é o de empregar os números e as cores, cada um dos quais corresponde a uma letra do alfabeto tibetano, 30 letras simples e 74, compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se empregam os ideógrafos há uma maneira certa de ler o texto, pois, neste caso, os símbolos e os sinais usados na astrologia, isto é, os 12 animais do zodíaco, e as 7 cores primárias, cada uma, tripla, em seu matiz, clara, primária e escura, representam as 33 letras do alfabeto simples, formando palavras e orações. Porque, neste método, os 12 animais, 5 vezes repetidos e juntos aos 5 elementos e às 7 cores, compõem um alfabeto completo de 70 letras sagradas e 12 signos. Um signo posto no princípio de um parágrafo indica se o leitor tem de soletrar segundo o modo hindu, em que cada palavra é apenas uma adaptação sânscrita, ou segundo o princípio chinês de ler os ideógrafos. O método mais fácil é, porém, aquele que não deixa o leitor empregar qualquer língua especial, ou o que quiser, visto que os sinais e os símbolos eram, como os números, ou algarismos arábicos, propriedade comum e internacional, entre os místicos iniciados e os seus seguidores. A mesma peculiaridade é característica de uma das maneiras chinesas de escrever, que pode ser lida com igual facilidade, por qualquer pessoa conhecedora dos caracteres. Por exemplo, um japonês pode lê-la na sua língua tão prontamente como um chinês na sua. O livro dos preceitos áureos, alguns dos quais são pré-budísticos, ao passo que outros pertencem a uma época posterior, contém uns 90 pequenos tratados distintos. Destes aprendi de cor, há muitos anos,
os 39 livros. Para traduzir os outros, teria de me referir a apontamentos dispersos entre um número de papéis e notas, representando um estudo de 20 anos e nunca postos em ordem, demasiado grande para que a tarefa fosse fácil. Nem poderiam ser, todos, traduzidos e dados a um mundo por demais egoísta e atado aos objetos dos sentidos, para que pudesse estar preparado a receber, com a devida atitude do espírito, uma moral tão elevada. Porque, a não ser que um homem se entregue perseveradamente ao culto do conhecimento de si próprio, nunca poderá de bom grado dar ouvidos a conselhos desta natureza. E, contudo, esta moral enche tomos da literatura oriental, sobretudo nos Upanishads. Mata todo o desejo de viver, diz Krishna a Arjuna. Esse desejo mora apenas no corpo, veículo do ser encarnado, e não na própria individualidade, que é eterna, indestrutível, que não mata nem é mortal, mata a sensação, ensina o Sutta Nipata, olha do mesmo modo, para o prazer e para a dor, para o ganho e para a perda, para a vitória e para a derrota. E ainda busca abrigos só no eterno, destrói o sentido da existência separada, repete Krishna de variadas maneiras. O espírito, manas, que segue os sentidos, vagabundos, torna a alma, buddhi, tão inerte como o barco que o vento arrasa sobre as águas. Bhagavad Gita capítulo 2 versículo 67. Por isso se julgou melhor fazer uma escolha judiciosa só entre aqueles tratados que mais sirvam aos poucos verdadeiros místicos que há na sociedade teosófica, e que com certeza se ajustem às suas necessidades. Só esses compreenderão estas palavras de Krishna, Christus, a personalidade superior de Deus. Sábios, não choreis nem pelos vivos nem pelos mortos. Nunca deixei de existir, nem vós, nem estes reis dos homens, nem no futuro deixará qualquer um de nós de existir. Bhagavad Gita, capítulo 2, versículos 11 e 12. Primeiro fragmento. A voz do silêncio. Estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos idis, ou poderes psíquicos inferiores e superiores. Aquele que quiser ouvir a voz do nada, o som sem som, a voz sem som, a voz do silêncio, a voz do nosso Deus interno, o sussurro do Deus interior, e compreendê-la, ele terá de aprender a natureza do dharana, que é a concentração, intensa e perfeita do espírito sobre qualquer objeto interior, acompanhada da abstração completa, de tudo quanto pertence ao universo exterior, do mundo dos sentidos. Tendo se tornado indiferente aos objetos da percepção, deve o aluno procurar o Raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que acorda da ilusão. A mente é a grande assassina do real. Que o discípulo mate o assassino. Porque quando para si mesmo a sua própria forma parece real, como parecem, ao acordar, todas as formas que ele vê em sonhos, quando deixar de ouvir os muitos, poderá distinguir e divisar, o som interior que mata o exterior. Então, e só então, abandonará ele a região de Azat, o falso, do irreal para chegar ao reino, de antes que a alma possa ver, deve ser conseguida, a harmonia interior, e os olhos da carne tornados cegos a toda a ilusão. Antes que a alma possa ouvir a imagem, o homem tem de se tornar surdo aos rugidos, como aos segredos, aos gritos dos elefantes em fúria, como ao sussurro prateado do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar, ela deve primeiro unir-se ao falador silencioso, como a forma que é dada ao barro, se uniu primeiro ao espírito do escultor. Porque então a alma ouvirá, e poderá recordar-se. E então ela ouvido interior falará, a voz do silêncio, e dirá, se a tua alma sorri ao banhar-se ao sol da tua vida, se a tua alma canta dentro da sua crisálida de carne e de matéria, se a tua alma chora dentro do seu castelo de ilusão, se a tua alma se esforça por quebrar o fio de prata que liga o grande mestre, Cristo interno, Deus interior, sabe, ó discípulo, que a tua alma é da terra. Quando ao tumulto do mundo, a tua alma, ou o seu, eu pensante, que desabrocha, dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão, ou Maya ou universo objetivo, a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando a ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira, como a tartaruga tímida, para dentro da concha da personalidade, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso, a tua alma é um sacrário indigno. Quando, já mais forte, a tua alma vai saindo do seu retiro seguro, quando, deixando o sacrário protetor, estende o seu fio de prata e avança, quando, ao contemplar a sua imagem nas ondas do espaço,
Ela murmura: isto sou eu. Declara, ó discípulo, que a tua alma está presa nas teias da grande ilusão, da personalidade. Esta terra, discípulo, é a sala da tristeza, onde existem, pelo caminho das duras provações, armadilhas para prender o teu eu na ilusão chamada a grande heresia, que é a separação de Deus e do seu Criador. Esta terra, ó discípulo ignaro, não é senão a triste entrada para aquele crepúsculo, que precede o vale da verdadeira luz, essa luz que nenhum vento pode apagar, e que arde sem óleo nem pavio. Diz a grande lei, para te tornares o conhecedor da personalidade total, Atman, o Deus universal, tens primeiro de conhecer a personalidade. Para chegares ao conhecimento dessa personalidade, tens de abandonar a sua personalidade, a não personalidade, o ser ao não ser, e poderás então repousar entre as asas da grande ave. Sim, suave é o descanso entre as asas daquilo que não nasce, nem morre, mas é, através de eras eternas. Cavalga, ave da vida, se queres aniquila os vossos pecados, se queres saber. Abandona a tua vida física, se queres viver espiritualmente. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim dos trabalhos. 3 salas, ó conquistador de Mara, te trarão através de 3 estados. Primeiro é o sonho, o segundo é a vigília, e o terceiro estado é o sono profundo, até o 4º estado, o que está além do estado do sono sem sonhos, um estado de alta consciência espiritual. E daí, até os 7 mundos espirituais, os mundos do descanso eterno. Se queres saber os seus nomes, escuta-os e aprende-os agora. O nome da primeira sala, o degrau, é ignorância, avidya. É a sala em que viste a luz, em que vives e has de morrer, o mundo fenomênico, dos sentidos e da consciência terrena. O nome da segunda sala, é a sala da aprendizagem, da época da provação. Nela tua alma encontrará as flores da vida, mas debaixo de cada flor uma serpente enrolada. É a região astral, o mundo psíquico das percepções supersensuais e das visões ilusórias. É o mundo da grande ilusão. O nome da terceira sala é sabedoria, para além da qual se estende o mar sem praias de Aksara, a fonte indestrutível da onisciência, a região da plena consciência espiritual, para além da qual que já não há perigo para quem lá chegou. Se queres atravessar seguramente a primeira sala, que o teu espírito não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguramente a segunda sala, não pares a aspirar o perfume das suas flores embriagantes. Se queres ver-te livre das peias e castigos kármicos, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas ou regiões ilusórias. Os sábios não se demoram nas regiões de prazer dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às vozes musicais da ilusão. Procura aquele que te dará o ser, o mestre espiritual, na sala da sabedoria, a sala que está para além, onde todas as sombras são desconhecidas e onde a luz da verdade brilha como uma glória imorredoura. Aquilo que é incriado está dentro de ti, ó discípulo, assim como está naquela sala. Se queres possuí-lo e unir as duas coisas, tens de despir os teus negros trajes de ilusão. Abafa a voz da carne, não deixes que qualquer imagem dos sentidos se entreponha entre a sua luz e a tua, para que assim as duas se fundam em uma. E, tendo aprendido a tua ajnana, ou ignorância, abandona a sala da aprendizagem. Essa sala é perigosa pela sua beleza pérfida, e só é precisa para a tua provação. Acautela-te, ó Lanu, ou aluno, não vá a tua alma, entontecida pelo brilho ilusório, demorar-se e enredar-se na sua luz enganadora. Esta luz brilha na joia do grande enganador, Mara, que é um demônio, é a personificação da tentação, pelos vícios humanos. Enfeitiça os sentidos, cega o espírito e deixa o descuidado, naufragado e sozinho. A borboleta atraída para a chama da tua lâmpada noturna está condenada a ficar morta no azeite. A alma incauta, que não pode defrontar-se com o demônio, escarninho da ilusão, voltará ao mundo escrava de Mara. Olha as hostes das almas. Vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana, e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem, uma após outra, nas ondas encapeladas. Batidas pelos ventos, ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vértice que encontram. Se, passando pela sala da sabedoria, queres chegar ao vale da felicidade, fecha, discípulo, os teus sentidos à grande e cruel heresia da separação,
que te afasta dos outros. Que aquilo que em ti é de origem divina não se separe, engolfando-se no mar de Maya ou ilusão do Pai Universal, a grande alma, mas que o poder de fogo de Kundalini, ou poderes místicos, se retire para a câmara interior, a câmara do coração ou chakra, e o domicílio da mãe do mundo, dos poderes universais, será despertado. Então do coração esse poder subirá até a sexta região ou o sexto chakra, a região média, ao lugar entre os teus olhos, a terceira visão, quando se toma a respiração da alma única, a voz que enche tudo, a voz do seu mestre interior. É só então que te podes tornar um que anda nos céus, que pisa os ventos por cima das ondas, cujo passo não toca nas águas. Antes que ponhas o pé sobre o degrau superior da escada dos sons místicos, tens de ouvir de 7 maneiras a voz do teu Deus interior. O primeiro som místico é como a voz suave do Roshinou cantando a sua companheira uma canção de despedida. O segundo vem como o som de um cimbalo de prata dos Dianis, acordando as estrelas lucilantes. O terceiro é como o lamento melodioso de um espírito do oceano prisioneiro na sua concha. O quarto segue-se com o canto da vina, um instrumento de corda hindu parecido com o alaúde. O quinto, como o som de uma flauta de bambu, que grita aos teus ouvidos. Muda depois para um clamor de trompa. A última vibra como o rumor surdo de uma nuvem de trovoada. A sétima absorve todos os outros sons. Eles morrem, e não tornam a ouvir-se. Quando os 6 princípios que constituem o homem, a personalidade inferior é destruída e a individualidade íntima se funde e se torna una com o 7º espírito, Atman ao Deus universal, estarão a sua personalidade mundana morta e posta aos pés do mestre, então se entregam aluno no único, no Brahman, ou em Deus, se torna esse único, e nele vive. Antes que possas entrar para esse caminho, tens de destruir o teu corpo, lunar, ou a forma astral produzida pelo princípio kármico, o Kama Rupa, ou o corpo de desejos, e limpar o teu corpo mental ou o eu individual ou eu reencarnante, assim como o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade de monção. O orvalho do céu brilhando, ao primeiro raio do sol no coração do lótus, quando cai na terra torna-se uma gota de lama, vede como a pérola se tornou uma porção de lodo. Luta com os teus pensamentos desonestos, antes que eles te dominem. Trata-os como eles te querem tratar, porque, se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara, esses pensamentos dominar-te-ão até que te matem. Acautela-te, ó discípulo, não deixes aproximar-se mesmo a sua sombra. Porque ela crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura observará o teu ser antes que te apercebas da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico Kundalini, o poder serpentino, o fogo místico, que te possa fazer-te um Deus, ó Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar, quando quiseres, a tua forma lunar ou astral. A pessoa da matéria e a pessoa do espírito nunca se podem encontrar. Uma delas tem de desaparecer, não há lugar para ambas. Antes que a mente da tua alma possa compreender, deve a flor da personalidade ser esmagada em botão, e o verme dos sentidos destruído, até não poder ressurgir. Não podes caminhar no caminho enquanto não te tornares, tu próprio, esse caminho. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus abre o seu seio, para beber o sol matutino. Que o sol, feroz não seque, uma única lágrima de dor, antes que a tenhas limpado dos olhos, de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante, caia no teu coração e aí fique, nem nunca a tires, enquanto durar a dor que a produziu. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são os rios que irrigam os campos da caridade mortal. É neste terreno que cresce a flor noturna de Buda, e se torna um adepto, mais difícil de achar, mais rara de ver, do que a flor da árvore vogai. É a semente da libertação do renascer. Ela isola o Arat, tanto da luta como da luxúria, leva através dos campos do ser para a paz, e a felicidade que só se conhecem na terra do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas se o matares, cuida bem, em que ele não renasça da morte. Mata o amor da vida, mas se matares tenha, que é a vontade de viver, o medo da morte, e o amor à vida, aquela força ou energia que causa o renascer. E que isso não seja pela ânsia da vida eterna, mas para substituir o evanescente, pelo eterno. Não desejes nada. Não te dignes contra o karma, nem contra as leis imutáveis da natureza.
mas luta apenas com o pessoal, o transitório, o evanescente, e o que tem de perecer. Auxilia a natureza, e trabalha com ela, e a natureza ter-te-á por um dos seus criadores, obedecendo-te. E ela abrirá de par em par diante de ti as portas das suas câmaras secretas, desnudará, ao teu ornar os tesouros ocultos, nas profundezas do seu seio virgem. Impoluída pela mão da matéria, ela revela os seus tesouros apenas aos olhos do espírito, os olhos que nunca se fecham, os olhos para os quais não há véu, em todos os seus remos. Então ela te mostrará o meio, e a senda, a primeira porta, e a segunda, e a terceira, até a própria sétima porta. E então a meta, para além da qual estão, banhadas pelo sol do espírito, glórias indizíveis, que só o olhar da alma pode ver. Há só uma senda até o caminho, só chegará bem ao fim, se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual o candidato sobe é formada por degraus de sofrimento e de dor, estes só podem ser calados pela voz da virtude. Ai de ti, pois, discípulo, se é um único vício que não abandonaste, porque então a escada abaterá e far-te-á a cair, a sua base assenta no lodo fundo dos teus pecados e defeitos, e antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tens de lavar os teus pés nas águas da renúncia. Acautela-te, não vás pousar um pé, ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ousa poluir um degrau, com seus pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa, e acabará por colar-lhe o pé ao degrau, e, como uma ave presa no visco do caçador sutil, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Os seus vícios tomarão forma e puxá-lo-ão para baixo. Os seus pecados erguerão a voz, como o riso e soluço do chacal, depois do sol se pôr. Os seus pensamentos tornar-se-ão um exército, e levá-lo-ão consigo, como um escravo cativo. Mata os teus desejos, olha nu, torna os teus vícios impotentes, até dares o primeiro passo na jornada solene. Estrangula os teus pecados, torna-os mudos para sempre, antes que ergas um pé para subir a escada. Faze calar os teus pensamentos e concentra toda a tua atenção sobre o teu mestre, que tu por enquanto não vês, mas sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres tomar-te seguro contra o inimigo. É só por aquele sentido que está oculto no vácuo do teu cérebro, que o caminho íngreme, que conduz ao teu mestre se pode revelar, aos olhos indecisos da tua alma. Longa e fatigante a senda ante ti, ó discípulo. Um único pensamento a respeito do passado que abandonaste puxar-te-á para baixo, e terás novamente de começar a ascensão. Mata em ti toda a recordação de experiências passadas. Não te voltes para trás ou estás perdido. Não crês que a luxúria pode alguma vez ser morta, se é satisfeita, ou saciada, porque isso é uma abominação, inspirada por Mara. É alimentando o vício que ele se expande e torna forte, como o verme que se alimenta no seio da flor. A rosa tem de tornar a ser o botão, nascido da sua haste paterna, antes que o parasita lhe tenha roído o seio e bebido a seiva da sua vida. A árvore dourada dá flores de joias, antes que o seu tronco esteja gasto pela tormenta. O aluno tem de tornar ao estado de infância que perdeu antes que o primeiro som lhe possa soar ao ouvido. A luz do único mestre, a única, eterna, luz dourada do Espírito, derrama os seus raios fulgurantes sobre o discípulo desde o princípio. Os seus raios atravessam as nuvens espessas e pesadas da matéria. Ora aqui, ora ali, esses raios iluminam-na, como os raios do sol iluminam a terra através das espessas folhas da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça lúcida, a alma firme e pura como um diamante que cintila, o fulgor não chegará à câmara, a sua luz do sol não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásicas, ou sons místicos, ou a melodia mística, ouvidos pelo asceta no princípio do seu ciclo de meditação, chamado Anatasabdha, pelos yogis. O Anarara é o quarto chakra. Chegarão ao ouvido, por atento que ele esteja, no estágio inicial. A não ser que ouças, não poderás ver. A não ser que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, com os olhos fechados, os ouvidos fechados, tapados o nariz e a boca, quando os quatro sentidos se fundem e estão prontos a tornar-se o quinto, aquele do tato interior, então passou ele para o quarto estágio. E no quinto, ó matador dos teus pensamentos, todos estes têm de ser outra vez mortos,
até não ser possível reanimarem-se. Isto quer dizer que no sexto estágio de desenvolvimento, que, no sistema oculto, é dharana, cada sentido, como faculdade individual tem de ser morto ou paralisado, neste plano passando a ser, e fundindo-se com o sétimo sentido, o mais espiritual, retira a tua mente de todos os objetos externos, de todas as vistas externas. Retira as imagens internas, para que não lancem uma sombra negra sobre a luz da tua alma. Estás agora em dharana. Dharana é a concentração intensa e perfeita do espírito sobre qualquer objeto interior, acompanhada da abstração completa de tudo quanto pertence ao universo exterior, ao mundo dos sentidos, o sexto estágio. Quando tiveres passado para o sétimo, ó bem-aventurado, não mais verás os três sagrados, porque te terás, tu próprio, tornado esses três. Tu próprio, e a mente, como gêmeos sobre uma linha, a estrela da iniciação que é o teu, guia que brilha, por cima, nas alturas. Os três que moram na glória e na felicidade inefáveis, agora perderam os seus nomes no mundo de Maya ou ilusão. Tornaram-se uma só estrela, o fogo que arde mas não queima, o fogo que é, o Upadi, a chama sempre inatingível, enquanto a seta está nesta vida material. E isto, ó yogi de sucesso, é aquilo a que os homens chamam Dhyana. E Dhyana é o último estágio, antes do final, nesta terra, a não ser que nos tornemos plenos Mahatmas. Como já se disse, neste estado, o Raja Yoga é ainda espiritualmente consciente da sua personalidade e da operação dos seus princípios superiores. Mais um passo, e estará no plano para além do sétimo, o quarto, segundo certas escolas. Estas, depois da prática de Pratyahara, uma educação preliminar, para dominar o espírito e os pensamentos, os três são, Dharana, Dhyana e Samadhi, e envolvem, os três, sob o nome genérico de Samyama, o verdadeiro precursor do Samadhi. E Samadhi é o estado em que o asceta perde a consciência de toda a individualidade, incluindo a sua. Torna-se, o todo, unificando-se ao Deus. E agora a tua personalidade está perdida na personalidade. Tu, para contigo próprio, imerso naquela personalidade, de onde primeiro irradiaste. Onde está a tua individualidade, ó, Lanu? Onde está o próprio Lanu? É a fagulha perdida no meio do fogo, a gota dentro do oceano, o raio de luz sempre presente e tornado, o todo, e o fulgor eterno. E agora, Lanu, tu és o agente e a testemunha, o que irradia a irradiação, a luz no som, e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. Tu és o seu conquistador, o mestre do sexto, libertador dos 4 modos da verdade. Os 4 modos da verdade são, no budismo do norte, Sanku, o sofrimento ou miséria. Tu, a reunião das tentações. Mu, a destruição delas. E tal, o caminho. Os 5 impedimentos são o conhecimento da angústia, a verdade a respeito da fraqueza humana, restrições opressivas, e a absoluta necessidade de separação de todas as peias da paixão, e mesmo dos desejos. O caminho da salvação é o último. A luz que cai sobre eles, brilha de ti, a tu que foste discípulo, mas agora és professor. E destes modos da verdade, não atravessaste tu o conhecimento de toda a dor, primeira verdade. Não venceste tu, o rei dos maras, dos demônios ante si, a porta da reunião. No portal da reunião está o rei dos maras, o Mayamara, ou Satanás dos cristãos, e tentando cegar o candidato com o brilho da sua joia. Segunda verdade. Não convencionais destruíste tu, o pecado à terceira porta, atingindo a terceira verdade. Não entraste tu, para, o tal, o caminho que leva ao conhecimento. Este é o quarto dos 5 caminhos do renascer, que conduzem e arrastam todos os seres humanos para um perpétuo estado de tristeza e de alegria. Esses caminhos não passam de subdivisões do caminho único, o caminho seguido pelo karma. A quarta verdade. E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo o conhecimento, porque, sabe, és possuidor de Samadhi, o estado da visão infalível. Vê. Tornaste-te a luz, tornaste-te o som, és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto da tua busca, a voz sem falha, que ressoa através de eternidades, isenta de mudança, isenta de pecado. Os 7 sons em um, a voz do silêncio. Om, Tat, Sat,